Bom dia pessoal. Eu vou estar aqui hoje fazendo a segunda parte, né, dos estudos sobre Python para aprender Python. Essa aula será sobre como declarar strings e como manipular esses valores de string, ok? Bom, na aula passada eu dei uma breve introdução sobre isso, que nós temos uma forma de declarar variáveis bem simples e eficaz, né? O Python ele não exige que você declare o tipo de variável para poder implementar um valor nela, né? Para você poder inserir um valor nela. Basicamente, as variáveis do Python elas não necessitam previamente de uma declaração de tipagem, ok? Vamos lá. Primeiramente, eu vou digitar um nome para uma variável, né? Que será uma variável do tipo string, mas inicialmente ela não terá nenhum valor pré-estabelecido, tá? A variável, por exemplo, aqui pode ser nome. Acredito que melhor seria frase, para se tornar um pouco mais simples, tá? Eu vou criar aqui uma frase, né? O João foi andar de bicicleta. Eu vou deixar dessa forma, com o O sendo maiúsculo aqui no início, para poder facilitar a manipulação, tá? Para poder demonstrar a manipulação de várias formas. Primeiramente, você deve entender que a frase, a string, ela deve ser compreendida entre aspas. Pode ser, como demonstrei aqui, aspas sim, aspas duplas, ou você pode utilizar também aspas simples. A Maria não gosta de bicicleta. Bom, essas são as duas formas de declaração, certo? A primeira forma de manipulação de strings seria como você pode pegar um valor que seja parte, né, dessa string, ou seja, pegar parcialmente o valor dentro de uma string sem alterar o seu conteúdo. Nós teríamos aqui, por exemplo, a possibilidade de utilizar colchetes. Colchetes, eles simbolizam esses colchetes aqui como se fosse uma alocação, uma forma de você acessar um index interno dessa variável, dessa string, tá? A string que vocês precisam entender aqui, né, no Python, é que ela é como se fosse uma lista de valores, em que cada uma dos símbolos, dos caracteres, por exemplo, as letras, números, tudo que estiver compreendido dentro da string, cada um é compreendido como um caractere separado que está em uma lista, tá? E como se vocês não vão aprender, entendam isso? Vocês não vão aprender sobre lista neste momento. A lista, ela é um pouco mais avançado, digamos assim. Então, nesse momento eu só quero explicar que uma string é um conjunto de caracteres. E cada caractere está em uma determinada alocação, certo? Como se fosse uma lista de itens em que, por exemplo, perdão, está numa casinha, o espaço tem outra, tá? O espaço também é considerado um caractere, então ele também vai entrar nisso, tá? O J está em outra, e assim por diante, tá? Opa, desculpa. Então, aqui você tem cada uma dessas letras dentro de uma alocação. Essa alocação, ela possui essa posição, né? Fica melhor dizer dessa forma. Ela possui um index. Esse index, ele começa do zero, sendo o zero primeiro, e vai até o tamanho da própria string.
tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse pegar ali a posição 5, eu só teria que definir um valor inteiro, 5, dentro deste colchetes. Isso me daria a resposta do que está compreendido naquela... Ah, perdão, eu coloquei string. Aqui no caso, você deve colocar o nome da variável da string, tá? Dessa forma, ele vai me dar o valor referente está naquela posição. Então, eu falei 5. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 foi o O. Então, ele me trouxe a letra O, certo? Como eu disse, ele começa do 0. Então, o O é o 0, o espaço é o 1, o J é o 2, o O é o 3, o A contínuo é o 4 e o O, o terceiro O, é o quinto, certo? Quinto index dentro dessa frase, dessa string. Existe também uma forma de eu capturar, utilizando essa mesma metodologia, um pedaço, um intervalo dessa string. Eu poderia, então, estar utilizando dessa mesma forma, só que com um adendo. Eu colocaria, por exemplo, iniciando na posição 5. Perdão, vou colocar para me pegar uma palavra completa. Iniciando na posição 2 até a posição 5. Bom, será que isso vai me trazer a palavra João? Dá uma olhada. Ele me trouxe Joá, João. João, por que ele me trouxe João se eu coloquei 5? Bom, a primeira, essa casa aqui, certo? Que é a primeira casa, a primeira definição, ela me dá, eu infiro a ele, me refiro a ele, ao index real. Nesse aqui, como é um intervalo, ele está me dizendo que ele tem que ir até 5. 5, nesse caso, é um número não referente ao index, mas um número referente à quantidade de números, de indexes que eu vou utilizar nesse intervalo. Então aqui eu teria que colocar 6 indexes, certo? Por quê? Porque basicamente ele vai vir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não 0, 1, 2, 3, porque isso aqui é a quantidade de index que ele vai estar contando, tá? Então, nesse caso, para pegar o final da sequência, tá? Só lembrando isso. Então, aqui ele vai estar me fornecendo o valor João agora. Deixa eu colocar. Pronto. Ele recebeu João. Essa forma que eu disse é uma forma mais, como posso dizer, compreensível, tá? Bom, existe mais uma forma de trabalhar com esse parâmetro, que é utilizar ele para inverter um valor, tá? Eu também posso inverter ou mudar o passo, né? Eu poderia, por exemplo, aqui colocar ele de 2 em 2. Em vez de ele ler letra por letra, ele pularia algumas letras, né? Então ele pegou o J, pulou 2, e no segundo ele pegou, tá? O que acontece? Por que ele pulou 1? Porque ele já estava de 1 em 1. Quando você acrescenta 1 a mais, ele só vai pular esse, só 1, tá? Porque o normal dele seria isso aqui, ó. Esse é o natural, é como ele funciona como padrão, né? João. Se eu coloco 2, ele acrescenta mais 1 ao passo. Ou seja, ele vai pular uma letra e pegar a próxima, entendeu? Agora, tá, eu aprendi a pular. Então, como eu posso utilizar mais isso? Bom, tem uma forma bem simples da gente trabalhar com inversão do que está dentro da string. Se eu acrescentar menos 1 aqui, ele vai inverter o que está dentro da string e demonstrar invertido para a gente ali.
Por exemplo, a nossa string completa, ela vem dessa forma. Tá, e se eu quisesse só um intervalo? Aí é que vai entrar uma questão. Como você está invertendo, os valores internos aqui vão inverter também. Então, por exemplo, eu colocaria o 6 aqui, o 2 aqui, que seria, como ele está indo de trás para frente, né, ele está aí alterando onde começa e aonde termina. Se eu colocar daquela forma, ele não vai conseguir capturar. Por quê? Eu estou pegando um intervalo que não existe quando você está indo de trás para frente. Então, se eu rodar, ele vai me trazer o oão. Por que ele me trouxe o oão? Porque basicamente, lembra como eu disse? O início ele tem que ser exatamente aquele, que ele é um index, certo? O final ele tem que ser um a mais. Nesse caso, como a gente está voltando, que ele está indo ao contrário, ele precisaria ter um a menos. Então aqui, se eu rodar esse código agora, ele tem agora o ange, que no caso seria o ao contrário. Tá? Essa é a forma que você trabalha com a inversão de uma string, certo? Utilizando uma concatenação perdão, utilizando um identificador de posicionamento, tá? Passando para a próxima questão agora, eu vou apresentar a vocês uma função da string que é bem simples. Deixa eu falar isso aqui. Ela é utilizada para tornar toda a frase em minúsculo, tá? Todas as letras que estão dentro da frase se tornam minúsculas. Então, lower, abre e fecha, parênteses. Esse parênteses é porque isso aqui é uma função padrão da nossa classe string, tá? Isso sobre classe, função, vocês vão aprender mais pra frente. Basta você saber que isso é como se fosse uma ação para rodar em uma string, tá? Deixa eu rodar aqui. Como vocês podem ver, o O, que é o único que estava maiúsculo lá, se tornou minúsculo, tá? Se eu trocasse o F aqui por maiúsculo, aconteceria o mesmo, porque ele não vai pegar não é só a primeira, mas toda a frase e transformá-la em uma frase com letras minúsculas. Se eu pegasse e quisesse colocar toda a frase em maiúsculo, eu poderia fazer desta forma, que é uma função também, assim como lower, mas essa função ela torna todas as letras internas em maiúsculo. Se eu rodar agora o código, o João foi andar de bicicleta, em maiúsculo. Agora eu vou apresentar para vocês aqui, pessoal, uma outra função, uma função chamada title. Ela vai transformar a frase interna em um título, assim como o próprio nome dela, da função diz. Certo? O que acontece? Basicamente, quando você vai escrever um texto, uma redação, o título ele tem toda a primeira letra em maiúsculo. Então, por exemplo, o João foi andar de bicicleta, o O ficaria em maiúsculo, o J, o F, o A, o D e o B. Vamos ver se isso funciona? Bom, ele conseguiu fazer. O O, o J, o F, o A, o D e o B estão em maiúsculo, enquanto o resto está em minúsculo. Bom, agora a gente tem função capitalize. Se eu colar isso aqui, colocar aqui, ponto, capitalize, fecha parênteses do print, ele vai me retornar toda a frase em minúsculo e a última
e todas as letras em minúsculas, e o O, que é o primeiro, em maiúsculo. Bom, mas o O lá já está em maiúsculo, só o F, que aparentemente parece ter sido mudado, né? Eu vou trocar o O por minúsculo e vou testar novamente. Vamos ver? Novamente ele me trouxe o O maiúsculo e o F minúsculo, tá? Basicamente ela só faz como se fosse o início de um parágrafo onde a primeira letra é a maiúscula, ou melhor, o início de uma frase mesmo, onde você tem ali, né, o ponto final e a primeira letra sempre será maiúscula, que é o início da frase, tá? Continuando, nós temos agora a função, não vou escrever a função ali, mas vou colocar aquela função swapCase. Se eu colocar aqui os webcase nessa frase, então todas as letras que são minúsculas, eu vou aumentar novamente aqui, né? Elas vão se tornar, as minúsculas se tornam maiúsculas e as maiúsculas minúsculas. Vamos ver? O O que estava maiúsculo se tornou minúsculo. João que estava minúsculo se tornou maiúsculo. O F que era maiúsculo se tornou minúsculo. E assim o restante, que era minúsculo, se tornou maiúsculo, tá? Existe uma outra função chamada ljust, tá? Então a função ljust, ela faz uma coisa bem simples. Ela ajusta todo o, perdão, aqui ljust é junto, tá? Ela transforma, pega uma frase, a string que você quer e adiciona ao seu lado direito mais espaços em branco, caso a string, caso o valor seja menor do que o espaço declarado por você. Então, por exemplo, se eu definir aqui que ljust concatena, ajusta o valor da string para o tamanho definido, tá? Então, por exemplo, vamos pegar essa nossa frase e vamos adicionar aqui o ljust, certo? Seria o quê? Ajustar à direita, né? E vou colocar aqui o valor de 50 casas, né? O que ele deve fazer? Ele vai acrescentar à direita mais espaços. Dessa forma aqui, não dá para a gente ver, né? Como é que aconteceu isso. Deixa eu dar um run aqui. Nada mudou, correto? Na verdade, ela mudou sim. Só que a gente não consegue ver por um simples motivo. Esse adjust, ele adicionou espaços. Espaços não são visíveis em si. Então, deixa eu fazer uma forma diferente, que é pegar aquela frase, mandar ela receber aqui esse valor que a gente definiu ali. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar, concatenar, certo? Aliás, deixa eu fazer isso aqui na frente aqui, que fica mais fácil. Frase mais igual. E eu vou adicionar no final um ponto, certo? Acho que uma exclamação fica mais visível. E agora sim eu vou apresentar a nossa variável. Deixa eu rodar. Agora vocês podem ver que aqui ela deu um espação e depois a nossa exclamação. Ele alterou a nossa variável, adicionou espaços para complementar esses 50 posições. E ao final disso, a gente adicionou ali a exclamação.
Isso que eu fiz aqui, pessoal, é o mesmo que eu colocar que frase recebe frase mais exclamação, tá? Isso se chama concatenação de strings. Isso aqui é considerado uma string porque está dentro de aspas, tá? Se eu somo números, eles não ficam um lado ao lado do outro. Se fosse um inteiro, um float, seria uma soma real. 5 mais 5, 10. Mas como é uma string, essa soma ela significa concatenação. O que é uma concatenação em fato? É a união. Ele vai estar unindo uma frase com a outra, certo? Então por isso que ao final ele apresentou a exclamação, tá bom? Só uma explicação rápida sobre isso. Bom, a próxima função que eu quero apresentar para vocês é a função split. A função split separa todos os itens dentro de uma string em uma lista. A gente não vai aprender lista agora, é só uma função de como você manipular, você poder manipular a string de certa forma, tá? Bom, eu posso colocar aqui que a frase recebe a frase.split, perdão. E o que vai acontecer? Né? Ela vai cortar e dividir essa frase utilizando os espaços como separação nessa lista. Vamos ver como é que fica? Tá. Olha lá. Cada espaço foi utilizado como uma separação. Mas espera, e se eu quisesse utilizar, como eu posso dizer, fazer uma separação diferente dessa? Por exemplo, pelo O, por uma letra específica. Poderia? Poderia. Eu posso colocar a letra O aqui, por exemplo, e pedir para ele realizar essa tarefa. Então, toda vez que ele achava um O, ele colocava uma vírgula no lugar do O, substituiu o O por uma separação, certo? Então, se você for olhar, nós temos lá que o espaço foi ignorado como separador, ou seja, o espaço continua, mas o O não. Ah, Ícaro, mas o O ali na frente? Esse O, ele é um O maiúsculo. O que eu defini foi um O minúsculo, tá? Se quisesse, por exemplo, tenho várias frases e eu quero separar cada frase em uma alocação nessa lista. Ótimo. É bem fácil. Se existem as vírgulas, deixa eu colocar algumas vírgulas aqui, né? Vou colocar uma vírgula só. Eu posso adicionar essa vírgula aqui ou ponto, né? Dependendo da situação, se for uma frase completa, né? Sentença completa, você colocará um ponto. E aí ele vai criar para mim aqui essa lista separada por essa vírgula, certo? Então, vocês lembram aqui que a frase que eu tinha colocado antes, ela apareceu sem aquele espaço ali, tal, que aquele espaço não foi alocado, exatamente por isso. O que ele faz é arrancar o espaço e colocar o valor que está antes em uma alocação e depois em outra alocação. Ou seja, esse espaço todinho é ignorado e só foi colocado a exclamação, tá? Lembre-se disso. Tá vendo? O espaço ele é desconsiderado, ele é usado como separação, tá? Continuando. O que a gente fez aqui, o que você pode definir como separador é colocado aqui dentro. Lembrando que o separador é ignorado, tá bom? Continuando, nós temos também a forma de utilizar na string, manipulação na string, utilizando a função replace, tá? No caso aqui seria a gente pegar da mesma forma a frase, mandar ela acionar o replace, e aqui dentro desse replace eu posso colocar dois valores, né? Eu tenho que colocar dois valores. Opa,
Coloquei 2 pontos aqui, perdão. O primeiro valor será o que eu quero substituir dentro da frase. Por exemplo, eu vou colocar andar. Eu quero substituir esse andar por um outro valor. Por exemplo, caminhar. Deixa eu executar. E você pode ver que ele trocou. O João foi caminhar de bicicleta. Não é uma frase muito correta, mas para explicar, para exemplificar, acredito que fique bem fácil de entender. Eu posso também trocar uma letra específica. Por exemplo, eu vou trocar o O pelo E. Certo? E ele vai substituir esse valor. Jean fez andar de bicicleta. Certo? Bom, basicamente você pode trocar qualquer item interno, né? Dentro dessa string. A vírgula também entra nesse caso, tá? Não tem diferenciação, já que faz parte da parte interna. Trocar o vírgula pelo ponto, ele vai realizar a tarefa também, tá bom? Continuando, a gente tem aqui também uma outra função chamada, deixa eu colocar aqui, strip. Essa função strip, o que ela faz? Ela remove todos os caracteres definidos no início da string. O que acontece? Se eu colocasse aqui essa função e realizasse o seguinte, vou tirar isso aqui, colocando esse replace, colocando esse strip, perdão, certo? O que aconteceria? Vocês viram que aqui ele substitui no meio da nossa frase um valor por outro. Nesse aqui, ele vai remover os espaços quando eu colocar um espaço para ele remover, tá? Então, por exemplo, se eu adiciono lá um espaço bem grande aqui, deixa eu dar external, ele vai continuar exibindo ali da forma correta. Mas note que os outros resultados, os outros resultados, eles têm um espaço grande atrás. Aqui, como eu coloquei o strip, ele vem e removeu esse espaço do início. Bom, e se eu quisesse remover outra coisa? Por exemplo, o O maiúsculo. Poderia? Poderia. Posso remover o O maiúsculo do início. Só que, lembre-se de um caso, o início não é o O, é o espaço. Ele não remove isso de dentro da frase. Para isso você teria que utilizar o replace. Tá? O strip ele vai realizar a remoção daquele item que está no início. Se esse item é contínuo, como o espaço aqui, ele vai remover apenas esse espaço. Né? Ele vai remover o espaço inteiro. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu tirar esse espaço e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se eu removo o espaço e rodo, ele vai remover o O, certo? Agora, e se eu faço uma seguinte... Tá vendo? O espaço continua, tá? Se eu remover o O, e se eu tivesse mais de um O aqui? Isso eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o funcionamento disso. Ele ainda me apresentaria sem aquele O, sem nenhum daqueles O, certo? Tá, aqueles Os, né? O que acontece? Se eu quisesse remover também esse espaço, eu poderia colocar da seguinte forma: O espaço. Então, perdão, aqui no O espaço. Então eu poderia rodar e ele removeria o O e o espaço do início. Entendeu? Todo o O e o espaço.
Se você tivesse, além do espaço, você possuísse aqui uma vírgula, né? Vamos colocar essa vírgula entre o O e o espaço. Será que funciona? Se eu colocar essa vírgula aqui, após espaço, lembre-se que aqui tem o O, vírgula, espaço. E aqui é O, espaço, vírgula. Será que funciona? Funciona. Por quê? Porque aqui são caracteres por caracteres. Se estiverem no início, serão removidos. Entendeu? Tá. Mas não quer dizer que ele não remove a sequência. Ele remove não em sequência, mas ele remove o que está no início. Se estiver no início, junto com os itens, o que não pode fazer é o seguinte: ele não pode faltar. A gente tem um O, tem a vírgula, tem o espaço, certo? Se eu colocasse o O e o espaço, ele não iria fazer isso. Não removeria o espaço. Viu? A vírgula continua, o espaço continua. Mas o espaço está lá, sim, mas a vírgula não. Um dos itens que tem que estar aqui dentro, o espaço removido, seria a vírgula. Aí sim ele vai remover para mim todo aquele conteúdo inicial, tá bom? Continuando, lembram-se da ljust? Pois então, a gente tem uma função que faz algo bem parecido, a center. A center ela vai ajustar a string adicionando o quanto foi, né? Espaços necessários no início, ou no fim. E no fim, vou colocar no fim que não será só ou. E no fim da string, nós colocamos aquela hora 50. Vou colocar 50 novamente, certo? Vocês vão ver a mudança que vai ter na nossa string. Oh, desculpa, gente, eu coloquei errado aqui, né? Eu esqueci de alterar. Center. Certo? Agora sim, vamos rodar. Ele adicionou ao início e ao fim os espaços necessários para 50. Não adicionou. Por quê? A nossa frase já tem 50. Lembra que eu determinei lá que frase recebia o valor de frase com o espaço de 50? Então o que eu vou fazer? Vou alterar esse 50 para 100. E agora sim, se eu rodar aqui, ele vai me trazer uma frase que tem espaços no início e espaços no fim. Por que, Ícaro? Porque isso aqui é considerado parte da string já, tá? Te adicionou isso lá. Então aqui agora, após esse ponto aqui, ela já tem os espaços, né? Ela já tem esse espaço aqui já como parte da string. Agora, para se tornar 100, ela alocou espaços no início e no final, tá? No início e no final. E centralizou a nossa string dentro desse espaço, tá? Continuando, a gente tem agora a função find. Ela tenta achar, encontrar um valor. Esse valor será determinado por você, tá bom? Deixa eu remover isso aqui. Find. E aqui dentro do parênteses, eu vou determinar qual é o valor que eu quero que ela procure. Nesse caso, eu vou colocar andar. Deixa eu fazer o seguinte, para ficar mais fácil aqui, eu vou remover esse O aqui, para vírgula esse espaço. Vou colocar um O aqui de novo, deixar a frase como ela estava antes, tá? Então, 11ª. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o que acontece? Nós a contamos começando do 0. Então, a posição desse A, do index dele, certo? Dentro daquela frase, é a 11ª, tá bom?
Continuando aqui. Lembrando, se eu colocasse, por exemplo, uma letra aqui, certo? Para ele pesquisar uma letra, vou dar um exemplo do A. Qual seria o seu retorno? Será que ele me traria um index de vários deles? Não. Na verdade, o que ele vai me trazer é apenas aquele 11º. Por quê? O primeiro A que você vê é do A com tio, correto? Com acentuação do tio. Esse Azinho, ele não é considerado um A, ele é considerado um A com tio. Da mesma forma que o O minúsculo não é considerado um O maiúsculo. Então ele procuraria apenas aquele que fosse um A simples, né? E o primeiro A simples é o A do andar. Então ele me retorna aquilo lá. Se eu trocasse isso aqui por um O, certo? Ele ia me trazer a posição 14ª, que seria no caso do próximo A, ou o primeiro A que ele encontrou, tá? Vamos lá. Continuando aqui, a gente tem agora a nossa função start with, certo? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui que ele começa com J, certo? O que vai me retornar? False. Porque ele está verificando não as palavras, mas a frase por completo, a string por completo. Então, no caso, a nossa frase começa com O. Se eu colocasse esse O, que tem que ser maiúsculo nesse caso aqui, ele faria o quê? Ele me retornaria true, que é verdadeiro. Ou seja, ele vai me retornar true or false, ou falso, né? Ou false, que significa basicamente verdadeiro ou falso, tá? Agora vamos continuar. A próxima função é uma função chamada ends with. Se eu colocasse isso aqui e colocasse essa função ends with, deixa eu colocar isso aqui, ele e determinasse, deixa eu determinar um valor aqui, né? Da mesma forma, ele não vai verificar de palavra a palavra, tá bom? Vai ficar o último valor. Se a gente colocasse o A aqui, o que será que ele me retornaria? Dá uma olhada. Falso. Por que falso? Mas não terminou a frase? Mas ele não verifica só as letras, tá? Ele verifica todos os caracteres. Então a nossa frase ela terminou com um ponto. Se eu colocar o ponto, aí sim ele vai me retornar um true, um verdadeiro. Pessoal, desculpa aqui. É porque a frase que a gente está observando agora não é mais essa frase aqui, né? Ela tem esse valor no final. Então aqui o que eu tenho que colocar é exclamação, tá bom? Perdoe aí porque eu esqueci que eu tinha alterado aqui, tá bom? Então se eu executar agora, ela vai me retornar true, tá bom? Isso é para mostrar que a gente não pode se perder no nosso código, tá? E esse caso aqui, ó, essa parte aqui, ela não existe em si na frase, tá? Porque eu não alterei o valor da nossa nossa variável nesse ponto em que a gente adicionou na exibição esse valor. Ele só foi exibido para a gente dessa forma, tá? Se eu colocasse para exibir aqui, ó, deixa eu exibir a frase aqui antes desse primeiro aqui, certo? Espera aí um pouquinho. Copiar esse calma uma vez. Ele vai mostrar aqui a frase do jeito que ela está atualmente, né? Finalizando com a exclamação. Ok? Continuando, nós temos agora a função que vai perguntar se a frase possui totalmente o valor como minúsculo, tá? Então, a gente tem a função isLower. No caso ela tem letra minúscula, ele vai retornar verdadeiro, tá? Que é true. Se não, ele vai retornar false, tá? Slower. E eu vou fazer a verificação.
Ele retornou false. Por quê? Porque a nossa frase, ela possui letra maiúscula dentro dela, certo? Se tudo fosse minúsculo, né? Se eu fizesse assim, por exemplo, ó, você lembra que a gente tinha ali a nossa funçãozinha de lower? Eu poderia, por exemplo, ativar o lower antes e depois fazer essa informação. E ele me traria true, tá? Por quê? Porque transformou em minúsculo antes de testar, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, verificar se é tudo maiúsculo, eu poderia colocar isUpper, que ele verificaria, né, se os valores são maiúsculos. Eu vou colocar assim para a gente ganhar tempo. Letras maiúsculas ou não. Que seria um caso ao inverso do que o slower é, tá? isUpper. Ele vai me retornar aqui como false, já que a gente tem também letras minúsculas. Opa, coloquei somente upper. Pronto. Retorna false. Se eu colocasse aqui também upper, que é como eu ensinei mais para cima, é a função que você utiliza para transformar tudo em maiúsculo, ele me traria verdadeiro. Porque ele transforma primeiro em maiúsculo, depois faz o questionamento à frase. Você tem somente letras maiúsculas? Ah, lembrando, isso aqui só ocorreu na hora da exibição, não alterou a frase original, tá? Para isso eu teria que atribuir esse valor novo dentro da frase, dentro da variável, tá? Eu posso também verificar, como a gente está utilizando string, se a gente estivesse utilizando qualquer tipo de variável, a gente poderia verificar que tipo de variável é essa. Por exemplo, eu poderia estar utilizando aqui, né, a função type, que ela retorna essa tipagem para mim, tá? Retorna tipo de variável, certo? Essa tipagem ela só vem ser informada depois que você atribui um valor a ela. Por quê? Uma variável, como eu disse, ela pode ser atribuída, ela pode ser definida na hora que você está atribuindo o valor. É assim que ela pega, né, quando você atribui o primeiro valor, que assim ela pega o tipo de variável, né, ela se define como tipo de variável que aquele valor que você atribuiu a ela possui. Então aqui, por exemplo, se eu fosse verificar, né, que tipo de variável é essa, eu não colocaria ponto, porque ela não está chamando essa função. É a função que está recebendo como valor, como parâmetro, a nossa variável. Então aqui, dessa forma, ela vai me retornar o tipo de variável que a gente tem, que é str, que basicamente é a string, tá? Se eu tivesse, deixa eu colocar assim, ia colocar um type aqui, e dentro desse type, né, como atributo, eu colocasse um número 1. Ele me retornaria que eu tenho um inteiro lá dentro, certo? Isso serve tanto para a variável quanto para o tipo de, de item, tá? Continuando, você pode também estar utilizando a função count, né? A função count serve para retornar a quantidade de itens que você tem dentro de uma string, certo? Por exemplo, se eu retorna, deixa eu só descrever aqui, tamanho, não, quantidade de itens, certo? Aí se eu colocar aqui, eu posso colocar, por exemplo, que ele vai contar em frase, né? Em frase ponto count. Você também pode definir isso como
a contagem de vezes que se repete um valor lá dentro, tá? Eu posso contar aqui o valor O, né? Vamos colocar o O. E ele vai me retornar a quantidade de Os que lá dentro possui no teststring. Temos 3. Vamos ver se está certo. 1, 2. Deu outro. 1, 2, 3, né? O João tem 2. Por quê? Mas tem 4. Não. O O maiúsculo, como eu disse, ele só vai ser contado se a gente colocasse aqui como valor o O maiúsculo, tá? Ele tem codificação diferente, então não é dado como igual. É algo que a gente pode dizer como case sensitive, certo? A gente também pode verificar nosso tamanho, certo? Dentro nosso tamanho da string. Como assim? A gente pode utilizar o len, retorna tamanho da string. E a gente pode colocar aqui o ponto len, que ele vai nos retornar exatamente esse valor, tá? Opa, desculpa, gente, fiz errado, né? Aqui não é ponto len, tá? Não é uma função de fazer isso, tá? E não é uma função que pertence a str, tá? A string. Ele é uma função que você utiliza para verificar o tamanho de coisas. No caso da string, ele nos retorna o tamanho que nossa string possui. Lembra que a gente tinha definido como 50 o tamanho e adicionamos depois mais o exclamação? Então ele adquiriu 51 posições, tá bom? Então basicamente, né, essa é a nossa forma de manipulação, nossas formas de manipulação da string, tudo bem? Acredito eu que eu tenha explicado quase todas as formas, se não todas. Caso tenha alguma dúvida, algo do tipo, podem fazer perguntas no comentário. Assim que possível, eu vou estar respondendo, tá? E é isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima.